E aí, tudo bom? Vamos para mais um vídeo. Tá, o tema desse vídeo aí vai ser sobre escravidão. Quem você é escravo? Você é escravo de quê? Você é escravo de quem? Você é escravo de quem? A Bíblia fala que foi para a liberdade que ele nos libertou. E hoje eu digo para você o seguinte: existe muitas pessoas, a grande maioria se encontra dentro de uma escravidão. Se você não governa sobre as suas emoções, se você não governa sobre o seu corpo, se você não consegue governar sobre o seu espírito, você é escravo de alguma coisa, você é escravo de alguém. Ou você é escravo da necessidade de aprovação de pessoas, você é escravo emocional, você é escravo espiritual, você é um escravo que está sendo alienado por alguém, você é escravo do seu cônjuge, você é escravo de uma emoção do seu corpo. Do que você é escravo? Você precisa entender que ao identificar essa escravidão, você precisa então se libertar disso. Mas, Vitor, como eu vou me identificar? É muito fácil você identificar do que você é escravo. Vamos dizer assim, nós estamos falando sobre relacionamento. Tem o cônjuge foi embora, mas você fica tão desesperado, tão desesperado. É natural você ficar desesperado, é natural você ficar desesperado por um período, mas não é natural você permanecer durante anos na mesma situação, como se fosse sempre o primeiro dia, como se fosse sempre a primeira semana. Então isso é uma escravidão, você permanece dentro dessa escravidão. E você sabe que um escravo não produz nada. O escravo não sai do local. Ele só vai fazer aquilo que o Senhor dele ordena. Isso é, o que o seu cônjuge está fazendo com você, o que o seu chefe está fazendo com você, o que as suas emoções estão fazendo com você. Você sendo escravo de alguma coisa, você não tem como governar. E se você não governa, você é escravo de alguma coisa ou você é escravo de alguém. Eu sempre procuro identificar aquilo que está tentando me prender, aquilo que está me prendendo. E rapidamente eu pego essa informação e converto essa informação, tá? E canalizo essa informação para alguma outra coisa, de alguma outra forma, porque eu consegui identificar a escravidão que eu estava tendo ali, que eu estava sendo, no caso, escravo de alguma pessoa, escravo de alguma emoção, e de alguma forma nós sempre iremos identificar um momento onde nós somos escravos. E quando você consegue se livrar de toda essa escravidão, você consegue fluir. Eu vou dar um exemplo para você. Existem pessoas que perdem através de um falecimento e essa pessoa ela fica durante anos amargando aquela saudade daquele ente querido que se foi, tá? Existe um período que você faz esse luto, a saudade vai ficar, mas você ficar escravo daquela pessoa que se foi, daquela pessoa que morreu, isso passa a ser então uma doença. Então, se você hoje continua sendo escravo do seu cônjuge, você está doente. Você está doente. Essa doença precisa ser tratada. Se você não tem condições
de fazer uma terapia, de procurar um psicólogo, um psicanalista, de utilizar do sistema de um psiquiatra, de um atendimento psiquiátrico, porque muitas vezes você precisa ser medicamentado, desculpa falar, né? Você precisa ter medicações, desculpa, tá? Ter medicações, utilizar medicações, porque às vezes você não consegue sair e depois que você sai, você consegue se libertar, você vai ser retirado dessa medicação. Então tem pessoas que olham o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista como um ser, né, de maluco. Eu não vou a esse local, eu não vou a ele, eu não sou maluco. Mas na verdade, você precisa de uma ajuda. Você vai sempre precisar. Nós sempre iremos precisar. Agora tem um outro ponto. E qual é o outro ponto, Vitor? Que você vai falar? A dependência de Deus, o tratamento de Deus. E só consegue ser tratado por Deus quem consegue entender o governo, o autogoverno, a autorresponsabilidade. Você consegue não precisar da necessidade de aprovação. Você consegue não ficar na dependência emocional. Você consegue não ficar numa dependência financeira. Muitas vezes o cônjuge, o homem, sai e deixa a mulher numa situação muito delicada, mas ela acha que tudo acabou. E existe uma infinidade de possibilidades de você trazer dinheiro para casa, de você trazer recursos financeiros para sua casa. Então, toda escravidão te leva a uma paralisação. E enquanto você permanecer nessa escravidão, enquanto você permanecer com essa mentalidade, você vai viver sobre uma frequência de escassez, uma frequência de medo, uma frequência de dependência emocional, uma frequência de impossibilidade, de paralisação. E o que você não pode é isso. Os vídeos que eu estou soltando e que eu vou passar a soltar a partir de agora são vídeos para fazer assim, que você consiga refletir aonde é que você está. E o que é que você pode fazer? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você não consegue ajuda ainda, se você não é maduro espiritualmente, porque aquela pessoa que é madura espiritualmente, ela consegue governar sobre as suas emoções. Mas aquela pessoa que não é madura espiritualmente, não governa sobre as suas emoções, então vai sim precisar de alguém para ajudá-la. Vai precisar. Mas o que você precisa fazer é sair dessa posição. O que você precisa fazer é ouvir o que eu estou falando e tomar um movimento. Água parada apodrece, por mais que ela esteja fechada. Eu peguei um galão daqueles de 20 litros de água mineral e deixei num determinado lugar, ele lacrado, ele fechado. Por dentro dele criou lodo, criou aquele limo, ficou verde, a água apodreceu. Então ele estava fechado. Eu fiz esse teste. Além dele estar lacrado, eu lacrei. Então, aquilo que não se movimenta apodrece. Aquilo que não se movimenta precisa de necessidade de ser aprovado por alguém. Você não faz coisas porque você acha que não pode fazer, mas aquele que te dá força para fazer está contigo, mas você não consegue entender. E aí eu vou além nesse vídeo. Eu vou falar sobre a relação que você tem e que você teve com o seu pai, tá? Com o seu pai. Não o seu pai, Deus, mas o seu pai,
tá? Seu pai mesmo, pai, mãe, a sua paternidade, o bloqueio que você tem com o seu pai vai fazer com que você fique impedido de olhar para Deus como pai. Então, quando você olha para Deus e nas suas orações, você abre a sua boca e diz: Pai, em nome de Jesus. Tem gente que começa dessa forma. E aí a sua parte inconsciente entende que você sofreu tantos danos com o seu pai, que você não consegue entender que o pai que você está clamando é um pai poderoso, é um pai perdoador, é um pai generoso, é um pai que te ajuda, é um pai que te criou para governar sobre todas as coisas e fazer com que você não fique escravo de todas as coisas, principalmente do seu cônjuge que foi embora. Então existe homem dependente emocionalmente de mulheres, existem mulheres emocionalmente presas, escravas a esses homens que foram embora. E o que eu digo para você é: não permaneça nessa escravidão. Se liberte dessa escravidão. Saia dessa posição. Se movimente. Vitor, mas está difícil, está muito difícil. Eu acredito sim que está difícil. Mas Deus, ele é poderoso para fazer com que você saia desse local. Mas você precisa se movimentar. Então, se existe em você um bloqueio de paternidade, peça então a Deus, perdão, libere perdão. Mas o meu pai já morreu, Vitor. Libere perdão sobre a vida do seu pai, mesmo morto. Porque você não está pedindo perdão a ele, você está liberando perdão sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que foi feito. Você está saindo desse momento de escravidão, para que você possa ter esse relacionamento com Deus, que é o seu pai, de uma forma livre, de uma forma espontânea, de uma forma a tornar todas aquelas crenças que você tem em fato. Porque ele diz que você pode pedir tudo o que você quiser, que vai ser feito. Caramba, vai ser feito. E por que você não acredita nisso? E por que você permanece nessa situação? Por que você permanece chorando? Por que você permanece nessa posição de vítima? Você imagina o seu marido que foi embora de casa, tá? Você desesperada por ele, que ele foi embora de casa. Você imagina a mulher, a amante que ele tá, olhando para você e falando assim: olha só como é que tá a maluca. Olha como é que tá a louca, desesperada por você, a desequilibrada. Eu sou a pessoa boa. Eu sou a mulher que te ama. Eu sou a mulher que cuida de você. Você tá entendendo? Então ela vai te olhar dessa forma, e é dessa forma que você quer que seja olhado. E da mesma forma é o homem. Eu falo para um e eu falo para o outro. A sua mulher foi embora e você fica num processo de desespero tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o outro vai olhar e vai falar assim: cara, olha só o desequilibrado do seu marido. Olha no que você se livrou. Mas ao invés de você governar sobre a sua vida, ao invés de você não buscar a necessidade de aprovação das pessoas, ao invés de você se libertar desse medo, não, pelo contrário, você cada vez mais entra no medo, cada vez mais você precisa ser aprovado, cada vez mais você precisa dessa sua emoção, essa dependência emocional, esse momento de vitimismo que você tem. Vítima não fica durante muito tempo no chão num acidente. Ela sai, ela virou uma vítima, ela sai, ela é curada, ela é cuidada, ela é curada e ela está livre. Mas você precisa permanecer nesse momento, nesse processo de vitimismo, achando que todo mundo vai ter pena de você. E não vai ter pena de você, caramba!
Não vai ter pena de você. E aí você vai tentar ficar falando da sua vida para todo mundo, e todo mundo vai olhar para você falando assim, nossa, a Maria tá maluca, a Maria tá louca, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um psiquiatra. O Roberto tá dessa forma, olha só o que ele tá. Olha só, ele não aguenta ver, ele não aguenta isso. Por isso que eu digo para você, sai fora, contato zero, deixa aí, quem vai tratar você vai ser Deus. Não existe mais, você não pode, eu não posso. Nós não podemos fazer nada quando o nosso cônjuge vai embora. Nós somos a última pessoa que ele vai querer ver. Por isso que o Espírito Santo vai tratando a pessoa. E é por isso que você precisa ser liberto. E é por isso que você precisa ter essa mentalidade de governo. Não só essa mentalidade de governo, mas governar sobre as suas emoções, pelo seu corpo, sobre a sua parte espiritual, para que você possa então ser liberto do medo, dessa necessidade de aprovação e libertar essas correntes de escravidão no qual você está vivendo. Esse é um vídeo, tá? Um vídeo que eu estou lançando, e vai ser muitos outros vídeos mostrando para você que você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar. Enquanto você não se movimenta para alcançar o seu governo, você vai ficar sendo escravo. Escravo de religião, escravo de uma pessoa. Se você não governa sobre a sua vida, alguém vai estar governando sobre a sua vida. E vai fazer com que você seja escravo. Quer permanecer na escravidão? Ok, beleza, sem problema nenhum. Não quer mais ficar no canal? Ok, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas eu não vou mais ficar aqui passando a mão na cabeça de ninguém que quer ficar parado sendo escravo, se tratando como vítima. Não vou. Eu vou ensinar você a sair, a governar. Eu vou ensinar você, tá, a sair dessa situação financeira miserável, essa dependência financeira que você tem desse homem que foi embora, muitos na dependência financeira de mulheres que foi embora, e principalmente, a necessidade de aprovação. Deus quer usar você para transformar a vida de outras pessoas. Vitor, mas como vai transformar a vida de outras pessoas se eu estou nessa situação? É o processo, é o caminho, é no caminho que as coisas vão acontecer. Entenda o que eu estou falando para que você se liberte dessa escravidão, dessas amarras, dessas correntes que prendem você. Se movimenta, que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Se movimenta. Então, esse é o primeiro vídeo de muitos que vão vir para que você não fique parado. E eu vou ensinar, custe o que custar, eu vou ensinar você a governar sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre o seu espírito, fazendo com que você entenda que você não é escravo e nunca foi escravo, porque foi para a liberdade que ele te libertou. A escravidão, já foi há muito tempo. Um beijo no coração, até o próximo vídeo, tá bom? E dá o seu like se você gostou, compartilha se você gostou. Se você não gostou, dá o seu dislike, mas se movimenta. Se movimenta. Movimente-se. Saia dessa posição que você está. Saia dessa posição que você está. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.